Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Vamos dar continuidade nessa aula à nossa disciplina aí de rotulagem de alimentos e rotulagem nutricional dos alimentos. Essa é a terceira aula nossa, então na nossa última aula nós estávamos abordando aí diferentes tipos de alimentos para entender à luz da legislação, como deve ser realizada aí a informação nutricional, ok? Então, seguindo aí algumas regras, para aqueles alimentos que apresentam partes não comestíveis, obviamente, então a porção declarada deve referir-se somente à parte comestível, né? E a informação nutricional deve informar claramente essa condição, ok? Nós temos também alimentos que são apresentados aí em embalagens, né, com várias unidades, né? Então a gente tem uma primeira situação que é se essas unidades são idênticas ou de natureza similar. Neste caso, que a gente exemplifica aqui algumas balas, gomas de mascar, alguns bombons sortidos, né? Em que a composição nutricional, em sua média, né? Ela é representativa, ela é igual, então a informação nutricional deve corresponder ao valor médio, né? Para todos os nutrientes declarados, né? Ao valor médio dessas unidades, ok? E a porção, então, deve ser declarada segundo o grupo de alimentos, conforme aí consta da RDC 359 de 2003. Nós também temos uma segunda situação, né, em relação aí aos alimentos apresentados em embalagem com várias unidades, que é unidade de natureza diferente, né? Então, a informação nutricional, valor energético e os demais nutrientes, seja de declaração obrigatória ou não, ou seja, que o fabricante deseja informar mesmo assim, então a informação nutricional, quando a gente tem então natureza diferente e consequentemente composição diferente, ela deve então ser individualizada para cada uma das unidades e, obviamente, a porção a ser declarada deve ser segundo o que consta da RDC 359, segundo o grupo, né, de alimentos em que o produto se encaixa. Um exemplo seria aí vários biscoitos, né, tipos de biscoito, embalados aí em uma única embalagem secundária, né? Vejam vocês aqui, está um pouco difícil de ler, obviamente, mas veja que tem diversos salgadinhos, cada um em sua embalagem individual, porém todos embalados, né, em uma única embalagem secundária. E caso eles sejam de natureza diferente, ou seja, a média não represente aí a composição deles, eles têm então que ter uma declaração, uma informação nutricional para cada unidade que consta dessa embalagem secundária. Ok, pessoal? Então veja aí que cada uma dessa informação nutricional aqui, ela refere-se a, a um produto aí, né? A uma embalagem primária individualmente. Nós temos aí os alimentos compostos, né?
um ou mais alimentos embalados separadamente, cujo uso habitual sugira o seu consumo em conjunto, né? A informação nutricional, então, deve referir-se ao alimento combinado, né? A soma das porções de cada um dos produtos individuais. E a medida caseira, neste caso, deve ser informada segundo o alimento principal, ou seja, o de maior quantidade, também segundo a tabela de porções. No caso aqui é da 359, ok? Bom, qual é o exemplo aí que a gente pode citar, né? São esses macarrão instantâneo, né? Então aqui nós temos aí a massa e aí essa porção, esse valor de declaração também nós vamos encontrar na tabela da 359, né? Tanto a porção em massa quanto a medida caseira, mas também a declaração aí do tempero que acompanha aí esse produto, ou seja, sugere-se, né, que o alimento aí vai ser consumido de forma combinada. Bom, então nós vamos aqui é um recorte da 359. A gente vai recorrer a ela e vai encontrar lá massa alimentícia seca, tá? Como consta aqui, né? Nós temos aí as informações no português, né, e no espanhol. Nós temos então a porção a ser declarada, conforme está aqui, né? 80 gramas, e aqui no caso está 85, né? Com 80 gramas do macarrão somado aos 5 gramas do tempero, né? E a medida caseira, né? Ela também vai corresponder aí, na verdade, o que melhor representar o produto aí pronto, ok? Bom, se a gente for considerar uma embalagem individual, né? O que que significa isso, pessoal? É quando o conteúdo, prestem bem atenção nisso, a embalagem individual, a gente vai falar isso mais à frente, mas neste exemplo aqui a gente já consegue conversar, discutir um pouco a respeito aí desse assunto, né? Há um detalhe aí na legislação em que a gente vai definir a embalagem individual ou não. A embalagem individual sugere-se que ela deva ser consumida, tá? Em uma determinada ocasião. Sugere-se que ela é uma porção, ok? E quando que nós iremos classificar um produto em embalagem individual, ok? Bom, a RDC 163 de 2006, ela traz essa classificação da seguinte forma: o conteúdo, né, líquido, quando ele está entre 71% e 130% da porção estabelecida, esse alimento, então, ele é considerado um alimento em embalagem individual. Nós vamos ver a regra com mais detalhes adiante, mas como que seria, na verdade, esse cálculo, né? Então, o conteúdo líquido, ou seja, no caso aqui do nosso exemplo, seria aí dos 85 gramas, tá? Então, para eu classificar esse produto como embalagem individual, então eu preciso fazer o cálculo, né?
esse conteúdo líquido ele deva estar entre 71, ele deva representar entre 71 a 130% da porção estabelecida para o produto principal. E a gente viu aqui em cima que a porção estabelecida para o produto principal, que é, olha aí, 80 gramas, né, para a massa alimentícia seca. Então a gente vai fazer o cálculo da seguinte forma, né? Nós vamos fazer a razão do conteúdo líquido da embalagem, que é 85 gramas, ou seja, o produto é comercializado em embalagem primária, né, com conteúdo líquido de 85 gramas. Então, a razão desse valor para a porção estabelecida para o produto, que é de 80 gramas, né, vezes 100, nós vamos então encontrar aí um percentual, ok? Então vejam que esse percentual de 106,25% está, né, dentro dessa faixa aqui estabelecida para a classificação de um produto de embalagem individual, ok? Bom, sendo assim, a declaração então ela deve ser referente ao conteúdo total e não ao estabelecido lá na tabela, tá, de porções. Então veja que ele não vai ser declarado em 80, mas ele vai ser declarado na quantidade em que ele está sendo comercializado, ou seja, na quantidade que contém a embalagem primária. Certo, pessoal? Bom, aqui um exemplo, né, de produtos, né, que estão ali considerados na RDC 359 de 2003, né, em que nós temos aí determinadas as porções e as medidas caseiras. Nesse caso aqui, nós temos aí produtos de panificação, né? Aqui é só um exemplo de alguns produtos, como é que a legislação traz, né? Ela traz em português e em espanhol, a fim também de fomentar o comércio aí no Mercosul. E aí nós temos também a porção de referência e as medidas caseiras que devam ser então adotadas. Então, por exemplo, nós temos aí os amidos e as féculas, a gente viu em um exemplo anterior, em que a porção para esses produtos ela deve ser então de 20 gramas e a medida caseira uma colher de sopa, por exemplo. Tá? Nós temos o grupo dos leites e derivados, que da mesma forma, percebam que a vocês também que além da porção e da medida caseira, né, determinada para as porções, nós temos também uma caloria aí em que equivale essas porções, né? É claro que isso vai depender muito da composição do alimento, mas essa porção aí deve atender aproximadamente 150 calorias, no caso dos produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados. No caso do leite, nós temos um exemplo aqui. Percebam que os produtos, então, nós temos a descrição na língua portuguesa e espanhol. E no caso aqui da bebida láctea, um exemplo, vamos tomar aqui, a porção, então, ela deve ser declarada em volume, 200 mililitros, ok? E a medida caseira, um copo. Lembra que a gente viu lá atrás o valor aí, a padronização dessas medidas caseiras. O que a gente acabou de conversar em relação à embalagem primária, né, ser uma embalagem considerada uma embalagem individual, é quando o meu conteúdo líquido da embalagem primária, ou seja, a quantidade a ser comercializada, ela está entre 71 e 130%, tá? A gente vai ver também que esse valor vai até 200%. Dessa maneira, a gente vai fazer a declaração, né, segundo o conteúdo líquido,
tá, da embalagem primária e não conforme consta da tabela aí de porções da 359. Vamos adiante que nós vamos dar mais exemplos aí. Então, aqui continuando, nós temos os grupos da carnes e dos ovos, né, com as calorias aproximadas em relação à porção a ser declarada. E aqui um exemplo, né, almôndegas à base de carnes, né, nós temos aí então que a declaração, se não entrar na regra da embalagem individual, deve ser então declarada uma porção de 80 gramas, tá? E a medida caseira, X unidades, ou seja, o número de quantidades que correspondam a 80 gramas, certo? Bom, também nós temos os grupos dos óleos, né? Em que podemos observar aqui alguns exemplos. Então, óleos vegetais, todos os tipos, obviamente não entrando na regra de embalagem individual, a porção a ser declarada deve ser de 13 mililitros, né? Medida caseira de uma colher de sopa, ok? Então isso aqui é muito importante, pessoal, né? Definindo tamanho das porções segundo o conteúdo líquido da embalagem primária. Aqui é que está o pulo do gato e aqui que está as dúvidas em relação à declaração da informação nutricional. Porque quando a gente pensa em aplicar a regra, né, da legislação, simples e puramente recorrendo à tabela, fica de certa forma fácil, né? Mas a gente tem que entender aí as situações em que o produto ele é comercializado em quantidade menor, né, da porção declarada na 359. Então é aí que a gente tem que ficar atento e aplicar a regra da embalagem individual, ok? Então nós temos que prestar bastante atenção aqui nessa tabela em que resume a regra que vai definir, né, a porção a ser declarada segundo aí a classificação do tipo de embalagem. Então, vamos acompanhar aqui com bastante calma e atenção. A razão do conteúdo líquido da embalagem primária e da porção de referência para o alimento, conforme a gente acabou de demonstrar um exemplo do macarrão instantâneo, se esse conteúdo líquido, né, quando nós pegamos a razão deste conteúdo líquido, ok? Em relação à razão desse conteúdo líquido com a porção de referência, se obviamente ele estiver acima de 0% e menor ou igual a 170%, tá? A porção a ser declarada, seja ela em grama ou miligrama, se tratar de massa ou volume, é o próprio conteúdo líquido da embalagem primária, tá? Dessa forma, esse tipo de embalagem será classificada como uma embalagem individual. A medida caseira, né, será então não aquela que está determinada para o grupo em que esse alimento faz parte, na 359 de 2003, mas a porção mais adequada para referir-se àquele conteúdo da embalagem primária, ou seja, aquele conteúdo que presume-se que será consumido em uma única ocasião. Então, a mais adequada, seja uma unidade, uma fatia, uma barra, um sachê, um copo, o que melhor representar aquele produto. Uma segunda situação para classificarmos a embalagem individual é quando o seu conteúdo líquido da embalagem primária, né, conforme a gente utilizou aí como exemplo
no caso do macarrão instantâneo, é quando esse conteúdo líquido, né, dividido pela porção de referência do alimento, né, em relação ao grupo que ele pertence, estiver entre 170 e 200%. Então, da mesma forma, o conteúdo líquido da embalagem primária deve ser a porção a ser declarada e não a porção informada na tabela da 359 de 2003. E a medida caseira aqui tem um detalhe, né? Quando você tem aí o conteúdo líquido entre 170 e 200, a medida caseira, ela então vai ser aproximada para duas porções de referência. Isso aqui é importante. Então, para o que melhor representar o produto. 2 unidades, 2 fatias, 2 barras, 2 sachês. No caso de bebidas, 2 copos, etc. Então, a diferença entre dois produtos que são considerados de embalagem individual é o percentual, né, que o conteúdo líquido representará em relação à sua porção de referência, a porção de referência para o grupo que ele pertence. Se tiver até 170%, será declarado então o conteúdo da própria embalagem primária e a medida caseira para uma unidade, uma porção, uma fatia. Quando essa razão, conteúdo líquido, porção de referência, estiver entre 170% e 200%, então, da mesma forma como ele é classificado como embalagem individual, então será declarada a informação nutricional do conteúdo total da embalagem primária. Porém, a medida caseira deverá ser referente a 2 porções, ok? E aí, para exemplificar e para clarear de vez, quando essa razão, conteúdo líquido da embalagem primária sobre a porção de referência adotada para o grupo a que pertence o produto for maior que 200%, então aplica-se a regra da porção de referência do grupo, né? Ou ao grupo similar que a gente possa aí adotar, caso não tenha um grupo específico, né? Conforme aí o que está contido na 359, tá? De 2003. Ok? Então, neste caso, quando essa razão é acima de 200%, nós não estamos diante aí de uma embalagem individual e a regra da declaração vai ter que seguir aí as porções definidas na 359 de 2003. Ok, pessoal? Bom, então, uma atenção aí em embalagens individuais. A porção, então, quantidade por embalagem, que nós acabamos de perceber. Então, em resumo, se variar de zero, né? Não zero, porque aí não teria produto, mas acima de zero a 200%, nós estamos diante de uma embalagem individual, tá? E que, portanto, será a declaração referente a todo o conteúdo dessa embalagem, certo? Então, da forma que a gente colocou lá, se maior que zero e até 170%, será referido então a melhor medida caseira que represente aí a massa do produto. Sempre pensando em a medida caseira referente, nesse caso, a apenas uma porção. Então, para ratificar, quando o conteúdo líquido encontrar-se entre 171% e 200%, a porção estabelecida, então, deverá ser, né,
o próprio conteúdo da embalagem primária, porém a medida caseira sempre referente aí a 2 porções de referência. Ok, pessoal? Então aqui está um modelo, né, de uma rotulagem, um modelo vertical A, em que deverá ser seguida essa regra nestes casos de embalagem individual. Então vamos dar um exemplo aqui de um produto que a gente deva aplicar a regra da embalagem individual e ficar mais claro isso aí, né? Então, por exemplo, nós estamos aí diante aí de um produto, de um refrigerante qualquer, né? E vamos supor que esse refrigerante seja comercializado em embalagem primária do tipo lata, com um volume total de 350 mililitros, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é recorrer à tabela de porções lá da 359, né? Lá da 359 de 2003, e identificar aí o grupo que melhor represente aí o nosso produto. Então, no caso, nós vamos encontrar lá, né, bebidas não alcoólicas, carbonatadas ou não, chás, bebidas à base de soja e refrigerantes. Então, esse é o grupo aí que a gente deva basear a nossa informação nutricional para o nosso produto refrigerante, ok? E aí, então, a gente percebe que na 359 a porção de referência como 200 mililitros, ok? E a medida caseira, uma xícara barra um copo, certo, pessoal? Bom, então a segunda coisa que eu tenho que fazer é aquela razão, CL, né? Conteúdo líquido pela porção de referência do grupo que representa o produto. Eu acho que agora vai ficando mais claro. Então, eu faço dessa maneira, como a gente acompanhou ali no exemplo anterior. A minha CL, então, meu conteúdo líquido, 350 mililitros, que é a quantidade comercializada na embalagem primária, dividida pela porção de referência do produto, que é 200 mililitros, vezes 100. Então, nós vamos achar aí o valor em percentual de 175%. Bom, sendo assim, a gente se voltar rapidamente, a gente consegue compreender e visualizar que no nosso exemplo, o nosso produto se encaixa aqui nessa segunda situação, né? Melhor dizendo, está entre 170 e 200. Portanto, ele é um produto de embalagem individual e que deva ter a sua medida caseira determinada e informada em 2 porções de referência. Assim ficando mais claro, né? Então, a nossa informação nutricional não será, né, em relação aí aos 200 mililitros. Como eu falei anteriormente, não só quando a quantidade ela é comercializada em quantidade menor, né, quantidade de produto da embalagem primária, não só quando ela é menor, mas quando ela é diferente, né? Então a gente tem que analisar isso, seja para menos ou para mais, se ela entra na regra de embalagem individual. Nesse caso, então, se a minha comercialização é em 350 mililitros e fazendo o cálculo aqui não está acima de 200%, né, quando eu faço a razão conteúdo líquido para a porção de referência, então a legislação entende que a quantidade comercializada deste produto na embalagem individual é aquela quantidade aí de consumo ocasional, seria considerada uma porção, né? Então, quando cai nessa regra, quando entra na regra da embalagem individual, então a informação nutricional a ser declarada vai ser para todo o conteúdo da embalagem individual, né? Ou da embalagem primária. Nesse caso aí seriam termos similares. Então não será 200 mililitros, será então
a informação referente a 300 mililitros, e como está entre 170 e 200, a medida caseira, então, ao invés de ser um copo, terá que ser 2 copos. Percebam que, se formos levar ao pé da letra na matemática, 2 porções seriam 400 mililitros, né? Mas conforme a regra da legislação, no caso, então, a medida caseira ela é aproximada para 2 medidas, ok? Então, está muito mais próximo, de fato, para 2 medidas do que para uma. Então, essa regra é muito importante a gente ter o conhecimento para poder realizar a rotulagem de forma adequada. Bom, qualquer valor que ultrapasse os 200%, então a declaração será referente à porção de referência, que é o caso de um refrigerante, por exemplo, comercializado, tá? Em embalagem primária de 600 mililitros, ou de 1 litro, ou de 2 litros, ok? A gente pode até fazer aqui vamos pegar aqui, vamos dizer que esse produto aqui é comercializado naquelas PETs de 600 mililitros, ok? Se formos dividir pela porção de referência, sai um pouco garrancho aqui, né? Então, aqui nós teríamos o quê? Se aplicar aquela regra, né? 300%. Então, 300% cai na regra aqui, embalagem não individual, e aplica-se a regra da tabela de porções. Então, em um produto refrigerante comercializado em PETs aí, né, de 600 mililitros, né, a informação nutricional não vai ser referente ao conteúdo total da embalagem, mas aplica-se a regra, né, o legislador não entende que essa quantidade seria uma quantidade para um consumo ocasional, ou seja, para uma porção. Então, esse produto de 600 mililitros, ele terá a sua declaração referente à informação nutricional para 200 mililitros e não para 600, porque não entrou na regra de embalagem individual. Ok, pessoal? Então, eu acabei de fazer aí esse outro exemplo, então vamos seguir, né? Se a gente comercializa, então, esse refrigerante em PET de 600 mililitros, né? Da mesma forma que nós estamos identificando aqui o grupo, né? É o mesmo produto, a porção a ser declarada é de 200 mililitros, caso não seja embalagem individual, então a gente percebeu aqui que entra em 300%, a declaração então será realizada segundo a porção a ser declarada, né, lá para o grupo, né? Então, um produto refrigerante comercializado em uma embalagem primária de 600 mililitros, a informação nutricional será referente a 200 mililitros e medida caseira de um copo. Certo, pessoal? Bom, pela RDC 359 e 163, presume-se que a porção e a informação nutricional devam ser declaradas segundo a porção de referência para os diversos grupos de alimentos, quando o conteúdo líquido da embalagem primária representar 200% daquela, conforme a gente aí acabou de conversar. Então vamos agora falar um pouquinho aí dos passos básicos para o planejamento, né, da nossa informação nutricional. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar, como a gente viu lá no início das aulas, a obrigatoriedade de declaração de informação nutricional, né? Se o nosso produto ele está obrigado a essa declaração ou se ele é isento, né? Seja
pela característica própria do produto ou devido aí ao seu tamanho de embalagem, em que o fabricante fica desobrigado a declarar essa informação caso a área para a rotulagem seja igual ou menor que 100 centímetros quadrados, né? A gente viu que nessa regra, mesmo assim, ele tem que disponibilizar um contato para o consumidor, né, poder requerer essas informações, né, por algum outro meio. Ok? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que identificar. Bom, mas tem uma coisa interessante. O meu alimento, por exemplo, ele, vamos dizer que ele não se enquadra na obrigatoriedade da declaração da informação nutricional, mas nada lhe impede de fazê-lo, ok? Nós temos os exemplos aí daqueles alimentos que são ingrediente únicos. Vocês podem perceber, por exemplo, o sal, ele é um produto de ingrediente único que os fornecedores, mesmo assim, eles declaram a informação nutricional, ok? Eles não são obrigados, mas também não são proibidos de fazê-la, obviamente. O segundo passo é então identificar o grupo de alimentos que aquele meu produto pertence, né? Para eu poder encontrar lá na tabela de porções e entender qual é a porção que eu devo declarar para o meu produto e também a medida caseira. Então nós temos os níveis aí, os grupos de alimentos, o valor energético, né, desses grupos e número de porções que esses grupos foram baseados, né? Então, por exemplo, os produtos de panificação, os cereais, leguminosas, raízes, então são aqueles grupos que convencionou-se em relação aí à pirâmide alimentar a necessidade de 6 porções, tá? Com uma quantidade de caloria de 900 calorias ou 3.800 kJ e que o valor energético médio de porção é de 150 calorias ou 630 kJ. Isso para todos os grupos, né? À exceção dos molhos, temperos prontos, caldos, sopas e pratos preparados. Ok? Então, o legislador utilizou então a pirâmide alimentar para determinar a porção a ser declarada desses grupos, com base aí em alguma diretriz de necessidades nutricionais, da contribuição desses alimentos, né, seja em relação aos nutrientes e às calorias. O nosso terceiro passo, então, é calcular o percentual do conteúdo líquido da embalagem primária em relação à porção de referência da RDC 359, que nada mais é do que esses 2, 3 exemplos que acabamos de fazer, para então nós termos a certeza de como será ou com base em qual quantidade a nossa informação nutricional será dada, né? Se esse meu produto, segundo a quantidade ou volume que ele é vendido, se ele vai ser considerado uma embalagem individual ou ele vai ser considerado uma embalagem não individual, tá? E, portanto, a informação nutricional ela será referente a uma determinada quantidade, né? O quarto passo, então, é justamente de posse desse valor percentual encontrado da razão do conteúdo líquido para a porção de referência, classificar como individual ou não individual. O quinto passo, classificar o tipo de produto, né? Que a gente acabou de comentar, alimento com fases miscíveis, alimentos utilizados como ingredientes, alimentos compostos, alimentos com várias unidades diferentes, etc. Ok? Por exemplo, para a gente saber se essa porção vai ser declarada aí
como uma média da composição nutricional de todos os produtos, se eles forem similar ou não, se eu terei que informar uma declaração nutricional aí, uma informação nutricional para cada produto, né? O sexto passo, então, é definir, com base aí nesses cálculos, a porção e a medida caseira a ser declarada na rotulagem nutricional, né? Se ele não é uma embalagem individual, a minha porção será aquela definida na tabela de porções da 359, com consequentemente a sua medida caseira. Porém, se ele for considerado aí uma embalagem individual, o conteúdo líquido, a razão do conteúdo líquido para a porção de referência for até 170%, então será declarada a informação nutricional referente ao conteúdo líquido da embalagem comercializada e a medida caseira referente a uma porção. Se ele tiver a razão conteúdo líquido para a porção de referência do produto, né, entre 170 e 200, então, da mesma forma, será a informação nutricional referente ao conteúdo líquido da embalagem, porém, a medida caseira ela deverá ser declarada em 2 porções. O sétimo passo, observar as normas de arredondamento dos valores declarados, conforme os parâmetros, né? O percentual de valor diário, as quilocalorias, kilojoule, macronutrientes, micronutrientes e fibras, né? Essas normas de arredondamento nós veremos a seguir. Bom, então um exemplo aqui, ó, elaborando a rotulagem nutricional. Vamos utilizar aqui um produto hipotético, o queijo Gruyère, e seguir então esses 7 passos aí que nós acabamos de falar para a nossa declaração da informação nutricional, né? Obviamente, nós estamos partindo do pressuposto que esse produto ele é de declaração obrigatória, né? Ele não é isento, ele tem área acima de 100 centímetros quadrados, ok? Ele é embalado na ausência do consumidor, toda aquela regra ali inicialmente que nós já conversamos, né? Então, o primeiro passo, né, é identificar nível e grupo a que pertence o meu produto, né? O meu produto é o queijo Gruyère. Então, eu vou lá na tabela e vou identificar, ele é nível 3, ele faz parte aí do grupo 4 do leite e derivados, né? Que, segundo aí as recomendações, né, as diretrizes em que o legislador se baseou, é um grupo que vai contribuir com 500 calorias diárias ou 2.100 ou 2.100 quilojoules, né? Em média aí 2 porções ao dia e o valor energético médio da porção declarada de 125 calorias, ok? Então já identificamos aí o nosso grupo, né? O grupo de alimentos em que o nosso produto pertence para que nós possamos recorrer lá a 359 para conhecer qual é a porção, né, que o nosso produto deverá ter aí para a declaração da informação nutricional, né? Então veja, nós vamos recorrer aqui a um recorte da 359 em relação aí ao grupo dos leite derivados. Então vamos ver aí, uma resposta aí determinar a medida caseira, né? Então não há menção na RDC 359 de 2003 a esse tipo específico de queijo, né? Vamos ver lá, ó. Outros queijos, ricota, semiduros, branco, requeijão, né? Então é nesse sentido que nós vamos então encontrar um grupo de alimentos, né, que de fato esteja declarado no nosso produto ou similar, né, em que ele se adapte, ok? Então, deve-se adotar como base para a informação nutricional a porção definida para outros queijos, como nós definimos aqui. Ó. Não encontramos explicitamente nada em relação a queijo Gruyère, né? Então, a porção é de
30 gramas aqui, ó. E ainda o tipo de embalagem comercializada, vai depender também, né? Quanto de produto eu estou comercializando aí na minha embalagem individual, ok? Perdão, na minha embalagem primária, para eu poder fazer aquele cálculo do conteúdo líquido sobre a porção de referência para identificar se então o meu produto ele vai ser de embalagem individual ou não, né? Para a medida caseira, deve-se determinar o melhor termo que represente a porção, né? No caso da embalagem individual, uma unidade, uma fatia, uma rodela, ok? E no caso dele não atender aí a regra da embalagem individual, né, podendo ser declarada aí X colheres ou fatias que correspondem. Então, vamos fazer aí um outro exemplo, né, o cálculo nutricional de um determinado produto, né. Ferramentas básicas, então, vai ser a RDC 359 para que possamos conhecer a porção de referência, né, as tabelas de composição química de alimentos, banco de dados, ou a própria análise físico-química, né, análise centesimal dos alimentos, do produto. Né. Então vamos dar um exemplo aqui de um produto aí, bolo de coco, né, que ele é comercializado em embalagem primária de 200 gramas. Ok? Então, primeiro passo, nós temos que determinar e garantir o receituário padrão. Né? Qual é o receituário padrão? Qual é a minha receita padrão? Né? Com base aí na nossa ficha técnica e na nossa produção aí embatelada, seja dessa forma aí que formos convencionar. Então, o nosso receituário padrão, né, para cada processamento é o seguinte, no nosso exemplo, né? Eu utilizo aí 1.000 gramas de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar refinado, 800 gramas de água, 500 gramas de ovos, 300 gramas de gordura vegetal hidrogenada, 200 gramas de coco ralado sem açúcar, 60 gramas de fermento em pó. Então, esse é o receituário padrão. Então, eu preciso ter a minha produção padronizada. Entendem isso? Porque você vai definir uma rotulagem e uma informação nutricional que deva representar sempre a sua produção. Então, por isso que a sua produção ela tem que estar sempre sob controle, segundo aí a quantidade, né, a repetibilidade da sua receita e também a sua produção tem que ser capaz, é a capabilidade do processo, ou seja, de respeitar então a quantidade, né, as especificações, né, sejam essas especificações exigidas aí por lei ou pelo próprio cliente, né? Então, a gente na nossa suposição aqui, esse nosso receituário padrão, né, teve um rendimento aí final de 2.560 gramas, ok? Então isso é importante, inclusive aí a pesagem em relação ao rendimento para que não se perca o peso aí, por exemplo, em restos em utensílios, etc. Ok? Então, o segundo passo é determinar a porção e a medida caseira a ser declarada. Então, o nosso produto é bolo de coco, como nós vimos, né? Nós vamos então recorrer a 359 e encontrar lá, né, bolos todos os tipos sem recheio, ok? Então, na língua portuguesa e espanhola. Nós temos então a porção de referência para esse produto é de 60 gramas, ok? E a medida caseira, uma fatia ou fração que corresponda a esses 60 gramas aí para uma melhor compreensão e medida do consumidor.
Terceiro passo é realizar o cálculo nutricional com base em tabelas de composição química de alimentos, banco de dados ou por meio de análise físico-química do produto. Ok? Bom, então, deixa eu. Vamos passar aqui. Eu vou só adiantar porque a gente, para fazer aquele cálculo, a gente precisa saber, né? Para fazer a regra de 3, qual é a quantidade da nossa porção. Então, se nós vamos comercializar o nosso produto em embalagem primária contendo 200 gramas, né? Então a razão, né, o conteúdo líquido sobre a porção de referência que acabamos de ver na 359, que é de 60, vai dar 333%. Portanto, a nossa porção de referência vai ser a própria porção, né, definida para o grupo, né, lá na tabela da 359. Ok? Sendo assim, então, nós vamos aí pegar a nossa composição centesimal dos ingredientes, né? Então, os ingredientes do nosso produto, que é a farinha de trigo, açúcar refinado, ovo, gordura vegetal hidrogenada, coco ralado, fermento em pó. Então, a gente vai recorrer aí à tabela de composição e vai conhecer aí a composição desses ingredientes em relação aí aos macro e micronutrientes, por exemplo, de declaração obrigatória. Sendo assim, nós então faremos aí o cálculo nutricional por regra de 3 simples, né? Por exemplo, o cálculo do carboidrato, né? Então nós vimos que lá na tabela 100 gramas do produto, né? Ou seja, 100 gramas de farinha de trigo contém essa quantidade aqui dos nutrientes. 100 gramas de açúcar refinado contém essa quantidade aqui. Nós vamos fazer o que nós estamos acostumados aí em relação ao cálculo nutricional quando a gente utiliza as tabelas de composição nutricional, né? Então a gente vai fazer a regra de 3. Ó. Para 100 gramas de farinha de trigo, ok? Nós temos 77,7 gramas de carboidratos, né? Para 1000 gramas, nós temos X. Então, nós temos aí, para 1000 gramas do produto, né? 1 quilo de farinha de trigo, né? Se a gente for colocar aí para 100 gramas, nós temos 770 gramas, tá? De carboidrato, ok? Da mesma forma, nós vamos fazer para o açúcar, né? A nossa composição aí do nosso receituário padrão, nós utilizamos 800 gramas de açúcar, né? Vamos voltar lá, ó. Então, se para 100 gramas de açúcar nós temos 99,9 gramas de carboidrato, então para 800 gramas, no caso do nosso receituário, nós teremos X. Então, nós vamos achar aqui a quantidade de carboidrato, né? Então, para isso, nós vamos fazer para todos os nutrientes, né? O carboidrato de todos os ingredientes, a proteína de todos os ingredientes, sempre fazendo a regra de 3 para a quantidade do nosso receituário padrão, ok? Bom, a gente já conseguiu identificar então que a nossa porção de referência para a declaração da informação nutricional será a própria da tabela, né, de 60 gramas, uma vez que a razão CL para a porção de referência deu maior do que 200%. Então, lembrem vocês, o rendimento do nosso produto foi de 2.560 gramas, lá do nosso exemplo, vamos voltar lá, está aqui, ó. Ok? Então, com base nisso, a gente vai
fazer a regra de 3, certo, pessoal? A gente fez ali no exemplo somente a determinação do carboidrato, né? Nós pegamos aí o cálculo, a fim aí de exemplo, do carboidrato de cada ingrediente nosso, né? A gente viu lá que a gente usou 1.000 gramas de farinha de trigo para o bolo. Se para 100 tem 77,7, para 1.000 vai ter X, nós encontramos aí a quantidade de carboidrato da farinha de trigo e assim do açúcar, do ovo e sucessivamente. Então, nós encontramos um total de carboidrato, tá? De contribuição aí de todos os ingredientes da nossa receita, do nosso produto, e que a gente então vai pegar o nosso rendimento total, ou seja, o meu bolo de 2.560 gramas, ele contém 1.635,43 gramas de carboidrato, ok? Foi o somatório aqui dos carboidratos de todos os nossos ingredientes na quantidade, então, que a gente utilizou no nosso receituário padrão. Para 1.000 gramas de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar refinado, para 500 gramas de ovo, 300 gramas de gordura vegetal hidrogenada e por aí vai. Bom, se para a minha preparação, né, para o meu rendimento de 2.560 gramas, eu tenho 1.635,43 gramas de carboidrato, e vamos deixar o arredondamento sempre para o final, ok? E mais à frente nós vamos detalhar mais sobre as regras. Para 60 gramas, que é a quantidade a ser declarada, porque é a porção que deve ser declarada para o grupo que pertence ao nosso produto e que será utilizada esses 60 gramas porque a nossa razão CL porção deu acima de 200 gramas, a gente vai achar então uma quantidade de 38,33 gramas de carboidrato para 60 gramas do produto. Então, é o primeiro, vamos dizer aí, no nosso exemplo, o cálculo de carboidrato para um bolo de coco com aquela formulação comercializado em embalagem primária contendo 200 gramas. A declaração da informação nutricional será baseada em 60 gramas e conterá 38,33 gramas de carboidrato, ok? A gente vai observar, por exemplo, que valores para o arredondamento, mas isso é só para finalizar a aula, a gente vai olhar isso com mais detalhe à frente, nas próximas aulas. Valores entre 100 e 10, eles serão declarados em números inteiros com duas cifras, né? Então, de 38 e 33, seguindo a regra do arredondamento, eu vou declarar como 38, ok? Mas é só para fechar aqui o raciocínio, tá? Por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Bons estudos a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.